Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Nicolau de Cabassillas, A Vida em Cristo, Mística Sacramental da Igreja do Oriente, nosso quinto encontro. Estamos no número 27. Eis aqui, assim creio, a potência de Deus que eclipsou o céu. Ele se refere aqui à imensa potência, santidade e majestade divina que coloca na sombra qualquer outra criatura criada, inclusive o próprio céu. A palavra divina nada se compara diante da sua luz, onde tudo é absorvido. Também o versículo é tirado de Abacuque 3:3, capítulo 3, versículo 3, pronunciado pelo sacerdote durante a preparação da divina liturgia, no momento em que ele incensa o segundo véu, com ele reveste o cálice. Continuando, Cabassillas. E ocultado todas as criaturas e todas as obras de Deus, superando-as em grandeza e bondade. Entre todas as obras divinas, tão numerosas, belas e grandiosas, não existe nenhuma que seja inferior à sabedoria e à arte do Criador. Ele poderia produzir realidades ainda mais belas, ainda maiores daquelas que fez, bem além daquilo que se possa manifestar. Entretanto, se pode pensar que uma obra de Deus seja assim tão bela e boa, a ponto de concorrer com a sabedoria, a potência e a arte de Deus, e que é semelhante, por dizer, à incomensuralidade incomparável que se deixa vislumbrar como uma marca, um sinal de toda a grandiosidade divina, da sua divina bondade, eis que eu acredito que isto precisarei ultrapassar. É verdade que a obra incessante de Deus está em comunicar o bem, que tudo ele faz com esse objetivo, e se isto é o fim daquilo que já existe e daquilo que poderia ser no futuro. O bem, se diz, espalha e se propaga. Quem afirmava isto era Gregório Nazianzo, em suas orações, no parágrafo 38, no capítulo 38, versículo 1. Acho que é o seu discurso 38, parágrafo 1. Não era suficiente a bondade ser muda simplesmente para a sua contemplação, mas era necessário que o bem se espalhasse e propagasse. Então, quanto a Deus, fez participando o maior de todos os seus bens, de tal modo que não saberias das coisas maiores, seria o maior e mais bela obra da sua bondade e o máximo de sua perfeição. Podemos comentar que a obra de Deus é dinâmica, incessante, criadora, comunica o bem daquilo que existe e se pode ter no futuro. Deus fez a toda a criação participando do maior de todos os seus bens, embora não se conheça as coisas maiores. É a mais bela obra da bondade divina e o máximo da sua perfeição. 28. Esta é, portanto, a obra da economia, isto é, que se designa ação soterológica de Deus, a salvação de Deus, em favor dos seres humanos. Mais especificamente, se diz da encarnação, da deificação, é o fim último da economia, o movimento em que Deus se fez homem para que pudéssemos nos divinizar, nos tornar Deus. Foi tirado de Atanásio a encarnação do Verbo, 54, 3.
colocada a favor dos homens. Continua então Cabacilas. Porque aqui Deus não se contentou em comunicar um bem qualquer à natureza humana, reservando para si a maior parte, mas a infundiu toda a plenitude da divindade, toda a riqueza de sua natureza. Por isso Paulo disse que a justiça de Deus se revela particularmente no Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 17. Se uma virtude e uma justiça de Deus existem, estão estas em participar em todos os seus bens e em condividir sua alegria suprema sem nenhuma inveja. 29. Por essas razões, os santos mistérios merecem ser chamados portas da justiça. Salmo 117, versículo 19. Dado que a filantropia, o amor de Deus, e a bondade suprema de Deus, amor e bondade, pela nossa estirpe, que são precisamente a virtude, a força divina e a justiça divina, criaram para nós essas vias de acesso ao céu. De outra forma ainda, por meio de um juízo e uma justiça, isto é, comentário, os seres humanos foram libertados da tirania do demônio não com a força, mas com juízo e justiça. Podemos ver isto em Dionísio Areopagita, Hierarquia Eclesiástica, livro 3, parágrafo de 3 a 11. Aí nos diz Cabacilas: o Senhor ergueu este troféu e nos indicou essa porta, esta entrada. Na verdade, não capturou os prisioneiros, mas pagou o resgate. Mateus capítulo 20, versículo 28, Marcos capítulo 10, versículo 45. Dominou, aprisionou o forte. Mateus capítulo 12, versículo 29. Não porque fosse mais forte dele, mas porque foi condenado, não porque fosse mais forte dele, mas porque foi condenado com uma justa sentença. E reinou assim ele sobre a casa de Jacó. Lucas capítulo 1, versículo 33. Depois de ter destruído a tirania nas almas dos homens, não porque tivesse o poder de destruí-la, mas porque era justo que assim fosse. Isso foi anunciado por Davi quando disse: justiça e direito são as bases, fundamento do seu trono. Salmo 88, versículo 15. Aqui tem duas tendências da teologia da graça. A teologia da graça, que vem da Igreja Latina, que trabalha com a teologia de São Paulo da justificação, e a teologia da graça, que vem da tradição grega, que trabalha com a deificação. Aqui nós vemos essas duas realidades sendo interpretadas por Cabacilas. 31. Não só a justiça abriu as portas, mas através destas portas, a justiça veio ao encontro da nossa estirpe, natureza humana. Nos tempos antigos, quando Deus não havia colocado sua morada entre os homens, não se encontrava justiça sobre a terra. Deus mesmo um dia se inclinou do céu. Salmo 13, versículo 2, Salmo 52, versículo 3. E procurou. Ele que nada podia escapar dele, de encontrar um pouco, mas não encontrou. Todos, disse, se perderam, juntos se corromperam. Não há nenhum que faça o bem, nenhum mesmo sequer. Salmo 13, versículo 1, Salmo 52, versículo 4. 32. Mas quando a verdade germinou sobre a terra, Salmo
84, versículo 12, então aqui se fala de Jesus, né? Para aqueles que estavam sentados nas trevas e na sombra da mentira, Mateus capítulo 4, versículo 16, Lucas capítulo 1, versículo 79, então a justiça se apresentou, se inclinou do céu, Salmo 84, versículo 12, mostrando-se pela primeira vez aos homens de modo verdadeiro e pleno. E nós fomos justificados, antes de tudo, para ser libertados dos grilhões de ferro e da vergonha, quando aquele que não cometeu alguma injustiça respondeu por nós com a sua morte na cruz, com a qual pagou a pena dos crimes que tínhamos ousado cometer. E depois, com esta morte, quando fomos elevados à condição de amigos de Deus e de justos, o Salvador morrendo, não somente nos libertou, nos fez livres, nos reconciliou com o Pai, Romanos capítulo 5, versículo 10, mas nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 12. Seja unido a nossa natureza a si mesmo, por meio da carne que tinha revestido, seja unido ao poder, à potência dos mistérios. Deste modo, ele faz escorrer a justiça e sua vida em nossas almas. Podemos comentar que a justificação dos homens é dupla. Em primeiro lugar, transmite a morte de Cristo, e somos então libertados das penas que mereciam em razão dos crimes, porque foram então expiados por Cristo, que não é somente o justo, mas a justiça, pois por meio da sua encarnação somos levados à condição de filhos de Deus. Depois nós vamos dar continuidade a essa mística sacramental da Igreja do Oriente de Nicolás Cabassilas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.